bem-vindos ao Treinamento Funcional em Foco, o podcast onde falamos de saúde, treinamento, baseado em ciência. E hoje nós vamos conversar com a nutricionista Maísa Kingeski. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Josi. Gostaria de pedir, Maísa, primeiro para te se apresentar para a gente, e aí a gente já começa o nosso assunto de hoje, que é alimentação relacionado ao treino e aos resultados do treino. Então, sou nutricionista, né, desde 2019, formada pela Unicinos. Tenho pós-graduação em comportamento e transtornos alimentares e desde 2019 meu nicho principal de atendimento em consultório é o emagrecimento. Mas pego também questão de hipertrofia, tratamento de doenças crônicas, né, prevenção principalmente, que é bem o que eu gosto assim, de trabalhar, e eu vejo pacientes assim, que às vezes chegam com os exames no início ali de uma alteraçãozinha, a gente já consegue ajustar com alimentação e exercício físico. E o meu consultório fica localizado na cidade de Cachoeirinha, por enquanto, né, mas temos mudanças aí para 2026 e eu pretendo migrar para Gravataí também. Falando então, puxando um gancho já da tua pós sobre transtornos alimentares, né? Hoje em dia a gente percebe que um grande número de pessoas tem aí uma dificuldade na sua relação com a alimentação, né? Inclusive, eu peguei uma pesquisa que diz que, de acordo com o IBGE, a pesquisa é de 2024, mas ela se refere ao IBGE de 2020, dizendo que mais da metade dos adultos se apresenta hoje com um excesso de massa corporal, ou seja, 60,30%. Sendo que, se pegar esse valor e distribuir entre o sexo feminino e masculino, né, a maior parte de mulheres, com 62,60%. Então, a maior parte da população brasileira está com algum excesso de peso e a maior parte em mulheres. E, além disso, 25,90% dessa população está na obesidade, não é só um excesso de peso, já está na obesidade. Falando sobre saúde, né? Sendo que o excesso de gordura corporal está ligado a diversas doenças metabólicas, né? O que a gente pode considerar sobre saúde, peso ideal, né? Puxando aí então para a tua especialização. O que acontece, né? Antigamente a gente usava muito a questão do peso ideal, que era feito em cima do peso, que é o IMC, Índice de Massa Corporal. Né? Então, simplesmente é o peso ali dividido a altura ao quadrado. Hoje a gente sabe que ele não é o único marcador, né? Então, acredito que a gente, olhando mais a fundo essa pesquisa, deve trazer a questão da composição corporal. Exato. E isso é onde a gente mais se preocupa em relação à saúde, né? Então, hoje a gente vê que a gente tem, né, bastante, um número alto da população com sobrepeso e obesidade, e onde a gente vê uma composição corporal que não é indicado para a questão de saúde, né? Então, mais excesso de massa gorda, né, gordura visceral elevada, então risco para doenças cardiovasculares, enfim, acaba tudo colaborando ali, aumentando. Então, o que a gente só tem que cuidar, né? A questão do peso ideal. A gente vê muitas pessoas, hoje já não tanto, mas antigamente, né, atendia a população em consultório, eu quero chegar no peso ideal só em cima do IMC. E hoje o que a gente explica é que não é somente isso, né, que vai dizer ali o teu diagnóstico em relação de saúde e tudo mais. Então, vai muito além disso. Então, tem que ver, avaliar a composição corporal, como é que está a massa magra, como é que está a questão da gordura visceral, percentual de massa gorda também. E aí, trabalhar junto em relação à questão de um olhar para a saúde, sabe? Ainda tem muitas pessoas, né, ainda mais nesse último ano, olhando muito para a questão de estética, né? Mas sempre frisar a questão de saúde. Então, nem sempre vai estar atrelado ao peso ideal, mas sim olhar a composição corporal desses indivíduos e trabalhar a questão de saúde de fato, né? A prevenção para as futuras doenças crônicas aí que pode vir a surgir com essa questão. Sim, a questão da gordura corporal, o pessoal liga muito para a estética, mas a gente tem que ter esse olhar mais atento para a saúde, porque ela indica aí vários problemas de saúde que podem já estar instalados ou vir a se instalar por causa desse excesso, né? Isso, ela está correlacionada a basicamente todas as doenças crônicas, né? Então, a grande maioria, né? A grande maioria, né? Então, acaba que a gente pega, né, muitos pacientes com alteração nos exames de sangue. Às vezes é um início de alteração que a gente consegue reverter e não chegar à doença crônica, né? Como que a gente reverte, que nem eu digo, né? Como que a gente consegue ajustar isso? Alimentação, exercício físico, é estilo de vida, né?
E claro que também a gente não pode esquecer a carga de estresse que hoje em dia a população tem, né? Que também colabora para a questão tanto das doenças crônicas, quanto também para a questão de sobrepeso e obesidade, né? Então, hoje em dia a gente tem muito fator emocional interligado a isso. E aí, às vezes, a gente escuta assim, para emagrecer é só fechar a boca. Basicamente, canso de atender mulheres onde o marido diz isso, é só fechar a boca que tu consegue. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existe muita questão emocional por trás, existe carga de estresse, né? Noites às vezes mal dormidas, privação de sono. Então, N fatores que está associado ali junto, tanto a um processo de emagrecimento, agora puxando para a minha alçada, né? Quanto para a questão das doenças crônicas também, né? Sim. Como a gente costuma dizer, e a gente falou até no podcast anterior, que a gente entrevistou um médico, né? A gente falou sobre estilo de vida, justamente. Um ser humano, né, ele não é um fator só, né, que envolve a vida dele, é muita coisa. E por isso que é legal a gente abrir esse espaço aqui, a gente está conversando com todas as especialidades que giram em torno dessas questões de saúde que podem ajudar as pessoas em geral, e a gente aqui está querendo ajudar principalmente os nossos alunos, né, que são quem estão treinando aqui com a gente, acompanham a gente. Então, a gente quer trazer o máximo de informação para mostrar que não é só o treino, não é só a alimentação. É o emocional, conjunto, é o estresse, né? É o dia a dia. Muitas vezes o fator de ser mãe já atrapalha um pouquinho, atrapalha no treino, atrapalha na alimentação, muita correria. Então, a gente que o diga, né? É muita coisa junto, então não tem como dizer assim, só fecha a boca, é uma coisa só. Não, é muita coisa. E a gente quer, nos próximos podcasts aqui, conversando sobre todas essas outras áreas que envolvem a questão do emagrecimento e do emagrecimento com saúde e do ganho de massa magra, dessas questões que envolvem treino, alimentação, enfim, a saúde em geral. O emagrecimento saudável, né? Emagrecimento saudável. Eu acho que hoje em dia está naquela, né, na pergunta ali inicial que tu fez sobre a questão do peso em si na balança, peso ideal, né? Então, ainda tem muito disso, né? Mas quando a gente fala de um emagrecimento saudável, é de fato mexendo a composição corporal e a gente vê nitidamente no rosto da pessoa, tipo assim, realmente passou por um emagrecimento saudável, né? Hoje em dia a gente vê quando a pessoa tem uma queda de peso muito expressiva, tu vê na cara ali que não foi talvez tão saudável assim. Exatamente. Porque aí acaba afetando justamente a massa magra ali e aí se torna visível, né? Exato. E eu sempre defendo muito que um emagrecimento saudável, ele vem com uma mudança de estilo de vida. Não é ali uma dieta específica e um treino específico, porque não vai acabar. Não é um ciclo que começa e acaba. Exato. Na verdade, é uma mudança que eu tenho que fazer para a minha vida. Exato. Isso é muito o que eu gosto de abordar em consultório, né? Na verdade, é o meu carro-chefe, assim, quando... Primeira consulta do paciente, eu sempre trago isso em pauta, né? Porque, às vezes, uma das perguntas do meu questionário é o objetivo em relação ao emagrecimento, né? E aí tem lá, menos 20 quilos. E aí é onde eu abordo isso em consulta, né? Ok, o objetivo é esse, porém, a gente precisa exatamente isso que tu falou, né? É trabalhar estilo de vida, é trabalhar mentalidade, é trabalhar linha de autossabotagem, enfim... Porque, ok, quando tu determina eu quero perder menos 20 quilos, talvez no teu subconsciente tu já está determinando o prazo final para isso. E aí é onde tu retrocede, esquece os hábitos que tu criou, porque, querendo ou não, tu ficou durante todo o processo pensando em chegar lá. Preciso chegar lá. Isso. E quando chega, baixa a adrenalina, vamos dizer assim, né? E aí tu dá aquela zoninha de conforto, relaxa, e quando vê, tu voltou ali, porque tu não trabalhou de fato algo sustentável para o teu dia a dia, né? Tu não trabalhou a forma que tu te relaciona com a comida, a forma que tu te relaciona com a balança, a forma como tu te enxerga no espelho, né? Então, hoje a gente, trabalhando com a questão de transtornos ali, o que eu mais pego é paciente com distorção de imagem. Que se olha no espelho e se acha imensa e diz palavras assim, que nem eu digo assim, não fala esse tipo de coisa pra você, né? Não é saudável ali pra ti esse tipo de sentimento, né? Então, abordo muito essa questão. Então, vem muito isso, a questão de distorção de imagem junto, sim, né? E a alimentação, na minha opinião, e eu acho que tu vai concordar comigo, é que nem um exercício, é pra vida toda. Então, se eu quero manter o meu peso ideal e meu peso, né, meus percentuais de gordura e de massa magra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ideais, e manter uma saúde e manter isso normal no meu dia a dia, é estilo de vida, é para sempre. Exato, né? Virar hábito, Exatamente, tem que virar hábito, senão vai demandar muito esforço. E aí, por isso que é legal não ter uma dieta muito, né, restritiva e também não ter uma dieta muito diferente do que cabe no meu dia a dia.
Eu converso muito sobre isso com os meus alunos quando eu vou fazer avaliação física, porque eles às vezes dizem, eu não vou mais ir nutricionista porque eu tô cansada, porque eu vou e não dá certo, porque eles mandam comer aquele monte de semente, não sei o quê. Aí diz, olha só, tu tem que ir numa nutricionista que ela encaixe a tua dieta com a tua realidade. E aí eu sempre gosto de falar da Maísa, porque a Maísa, além de tudo, é minha nutricionista, me acompanha, né, desde antes da minha gestação, me acompanha durante toda a minha gestação. Eu consegui engordar 13 quilos, até me passei um pouquinho, era para ficar nos 8, mas fui a 13 na gestação, mas consegui recuperar bem rápido, tudo com o acompanhamento da Maísa. Mas por quê? Porque ela coloca coisas reais. Por exemplo, eu brigo com ela que eu não gosto, não brigo não, porque ela é bem de boa, mas eu falo para ela, eu não gosto de whey. Dela, então, tudo bem, mas a gente vai ter que compensar a proteína na tua alimentação para não precisar do whey. Então, se tu não gosta de whey, não vamos encaixar o whey na alimentação. Então, acho legal isso. Não adianta colocar o que eu não gosto, porque eu não vou comer, né? É importante ter a escutativa, né? Às vezes acontece de eu pegar paciente que já foi, em outras não, e com esse mesmo relato, né? Eu acho que às vezes falta a escutativa do profissional também, porque pode estar no papel, mas se a pessoa não tirar do papel, não vai funcionar. E a mesma coisa eu digo para os pacientes, eu preciso que vocês sejam sinceros comigo, honestos ali. Se não está legal, não está viável, não consegue achar tempo, a gente vai achar outra forma. Mas também, em contrapartida, eu sempre trabalho a questão do preciso que tu faça a tua parte, preciso que tu tente te organizar de tal forma. Porque às vezes também a gente fica ali tentando, né, ajeitar e às vezes tudo se torna inviável para a pessoa, né? Assim. E aí eu digo assim, esse processo, olhar estilo de vida, hábitos, a pessoa precisa vir aberta a tentar o novo. E a gente ainda tem algumas pessoas com dificuldade de tentar o novo. Sim. E querer, tipo, o resultado em um mês, o que às vezes adquiriu, tipo assim, a vida inteira. E não tem como, né? Então, tem que ter essa questão de mais flexibilidade e tal. Porém, a profissional precisa ter escutativa. Sim. E fazer as coisas, né, serem viáveis dentro da realidade do paciente, né? Então, tem pacientes que trabalham viajando, eu tenho pacientes que trabalham em rota dentro de carro e ainda assim conseguem parar, fazer um lanchinho, né, ajustar ali, a gente tenta adaptar. E aí, na maioria dos dias, né, que nem eu digo, 100% perfeito ninguém consegue, mas um 80% a gente já fica bem feliz e já dá para evoluir bastante. Então, a maioria dos dias eles conseguem colocar em prática. Mas eles também têm N adversidades, tem o tempo, tem o clima, tem, sim, né? Então, assim, quando a gente olha, escuta o paciente, adapta, e o paciente também internaliza aquilo e testa e tenta, isso, nossa, é o combo perfeito para o sucesso, né? Eu, por exemplo, o meu exemplo do whey, eu tentei. Não deu certo, não deu certo, a gente adaptou. A gente tirou, ajustamos. Claro que, né, a gente comentou, né, em uma das consultas, fica ali de reserva numa urgência, né? Isso. Vai, mas não via de regra, né? Não tem necessidade. Exatamente. Se eu realmente não me sinto bem comendo, né, consumindo aquilo, por que eu vou fazer essa força, né? Isso vai fazer com que eu desista. Né? E a gente precisa lembrar que a alimentação, ela é fonte de prazer, né? Então, e a gente consegue ter prazer numa alimentação saudável. Exatamente. A gente consegue. E a gente, às vezes, esquece que a alimentação, para ser saudável, não precisa ser alface, batata doce e frango, né? Exato. E aí a gente vê lá contigo que tu dá aquela lista para nós de receitinhas, né? Fáceis, práticas, que muitas vezes com o que a gente tem em casa ali. Eu tenho aprendido a usar bastante essas receitinhas aí, principalmente agora que eu tô com o bebezinho em casa, ensinando ele a comer, né? Então, eu vou atrás também de receitinhas para ele. Então, para tentar dar o exemplo e já incentivar ele desde já a se alimentar bem. Então, a gente tem que usar dessas receitinhas, que às vezes a gente fica assim, mas tudo dá trabalho. Mas não, olha com calma que tu vai achar bastante coisa prática, né? E que tu consegue fazer e colocar no teu dia a dia. Claro que não existe mais prático do que abrir um pacote, mas o resultado lá na frente de abrir um pacote e de dar um tempinho ali para fazer alguma coisinha na hora, vale a pena. Vale a pena. Na verdade, se a gente for olhar o resultado disso de abrir o pacote, tá nessa pesquisa aí que tu trouxe, né? Exatamente. Então, se a gente for parar para pensar, quando que começou a vir o sobrepeso e a obesidade? Quando começou a ficar muito cômodo, né? A comida meio que chegar até nós ou muito prática de se abrir, né? Então, foi onde a população começou a engordar, a gente teve, né, se a gente for olhar povos primitivos, tinham que correr, caminhar, caçar, enfim, né, tinha um gasto ali e a comida não era tão de fácil acesso, né? Exatamente. Hoje em dia, tu abre um aplicativo e entrega a comida na tua porta de casa, né? Tu abre a embalagenzinha ali e pronto. Tá pronto, né? Nem suja a louça para lavar depois, muitas vezes, né? Exato. Então,
hoje a gente enxerga isso e hoje a gente vê muito dos pais olhando para isso, para os seus filhos, quem são pais agora na modernidade, né? Então eu tenho esperança como nutricionista e como mãe que lá no futuro a gente vai colher os frutos disso, né? E talvez mude um pouco desse cenário da população também. Isso. E em relação a esse cenário que tu falou da modernidade, a mesma coisa acontece com o exercício, né? A gente falou, antigamente a gente para se deslocar precisava caminhar bastante, precisava subir escadas, não tinha elevador, enfim, aquela coisa toda. Não tinha tanto facilidade de comprar carro, vamos dizer assim. Carro, exatamente. Então, assim, hoje em dia as pessoas para ir daqui na padaria da esquina, entra no carro, desce na padaria e chega em casa, pega o elevador, sobe pro apartamento. Então, não faz quase nada de atividade, né? Que é aquela atividade diária que não é um exercício planejado, a gente chama de atividade física. Não tem quase atividade física já no dia a dia. E além disso, quando chega o momento de eu tirar um tempo do meu dia para fazer exercício, né, um exercício planejado, orientado por um profissional, eu não tenho tempo, porque daí eu tenho um monte de prioridades que eu coloco na frente e esqueço do exercício. Agora tu falou bem, né? Tudo é questão de prioridades, né? Exatamente. Então, esses dias eu atendi uma mãe, né, e eu sendo mãe recente, eu sempre fui muito empática, né? Eu tenho essa questão, assim, com tudo, né? Então, principalmente agora com a questão da maternidade. Então, já tinha essa empatia e sendo mãe agora, eu sei o quanto o cenário muda. Mas o que eu tenho trabalhado muito com as mães que eu atendo recente, né? Porque eu engravidei e veio uma onda atrás de mim, né? E agora, essa onda que engravidou comigo tá agora recuperando o pós-parto. Então, o que eu sempre falo, e é uma coisa que eu também levo pra minha vida, se eu não estiver bem... E isso é fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Eu não tenho como cuidar do meu filho, né? E hoje, tipo, o Gael tá com 1 ano e 8 meses, né? Tu falou hoje que o teu tá começando a caminhar. Te prepara. Ainda bem que tu tem condicionamento físico, entendeu? Tem. Porque o meu não para, guria. Então, assim, se eu não tenho condicionamento físico, nossa, eu já sofro tendo condicionamento, que dirá não tendo, né? Sim. Então, eu sempre digo pras mães, assim, se cuida, até porque tu é exemplo pro teu filho. Então, hoje eu vejo também o quanto eles absorvem disso, né? Sim. E não tem que botar um pouquinho de prioridade. Eu sei que a gente nunca vai tirar o nosso filho como prioridade. Isso é fato, né? Não tem. Mas, às vezes, a gente olhando ali no nosso cenário do dia, aquela uma hora que tu fica viajando no Instagram, né? Pô, tu poderia ter ajustado para uma outra coisa muito válida para tua saúde, né? Isso. Então, que nem eu digo assim, não consegue ir até um estúdio, uma academia... Caminha no bairro, faz aula de YouTube, te movimenta, faz pelo menos te movimenta um pouco, faz algo. Não fica sentado no sofá ou deitada, Isso, né? Não tem. exatamente. E tu sabe que as mães usam muito aquela questão assim, né? Eu não tenho rede de apoio, né? E aí não tem com quem deixar ele, não tem como fazer exercício. O que eu faço, por exemplo, quando eu não tenho o que fazer, não tenho com quem deixar o Thomas, eu boto ele agora ele já tá na motinho, antes era no carrinho, agora ele já anda naquelas motinhas. Eu boto ele na motinho e vou caminhar no bairro. Já fiz uma caminhada, pelo menos. Exatamente. Não, eu queria mesmo era ter feito meu funcional, mas não deu, faço pelo menos a caminhada. É que às vezes a gente fica, agora voltando, né, que nem isso que tu falou, e hoje eu atendi uma paciente, a gente falou exatamente sobre isso. A gente espera tudo ser perfeito para fazer alguma coisa, e a gente esquece que o mínimo é melhor do que nada. Isso. Né? Então, que nem tu falou da caminhada, né? Ou, tipo assim, não vou ir na academia porque eu não vou conseguir fazer o treino completo. Então, pô, vem, fala com vocês. Tipo, olha só, preciso terminar meu treino em 30 minutos. Isso, exatamente. Vocês vão adaptar, mas, poxa, você já fez 30 minutos, você não fez nada de exercício, né? Então, eu acho que as pessoas também têm que se apegar a isso. E outra coisa, aproveitando para esse gancho também, eu vejo que as pessoas olham muito pro lado negativo, o que não fez. E ignora tudo que fez, né? E isso também acaba... Se tu olhar só pro lado negativo, a tendência é tu te desestimular e não fazer nada. Se tu conseguir cada semana analisar e olhar os pontos positivos, a tendência é que na outra tu tente ser melhor, e assim vai evoluindo, né? Exatamente, olhar o positivo. Eu estava programada que eu ia treinar 5 vezes essa semana, mas, né, meu filho ficou doente ou aconteceu alguma coisa no trabalho, eu treinei só 3. A nossa tendência, eu treinei 2, treinei 1. A nossa tendência é, poxa vida, eu não treinei as minhas... Não, olha só, apesar de tudo, tu treinou 1, tu treinou 2. Exato. Né? E semana que vem, outra semana, a gente vai tentar não perder esse ritmo. O problema maior é a galera, tanto na alimentação quanto no treino, é a galera que por causa de uma semana que deu errado, né, saiu do trilho, na outra semana chuta o balde. A síndrome da Jaque, né?
Exatamente. Então, já que deu errado, vai tudo errado. Depois, aí segunda, eu busco o balde, né? Exatamente. Aí é que dá o problema, né? Então, mesma coisa, do sábado, eu, né, tava alinhada na minha alimentação, veio alguém na minha casa, vamos pedir uma pizza, pedi a pizza, comi a pizza, e agora? Já que eu comi essa pizza, Vou seguir o baile no final. vou seguir o final de semana todo. Aí é que dá o problema na alimentação e no treino também funciona assim, né? Exato. Então, a ideia é cuidar das prioridades, né? Tentar se priorizar um pouco, cuidar para não chutar o balde quando tiver um deslize e não se cobrar tanto quando tem um deslize, né? Porque somos seres humanos. Exatamente, né? E, Maísa, vamos falar um pouco sobre avaliação física. Eu sei que tu faz uma avaliação física bem completa lá no teu consultório, que inclusive é até bem parecido com a que a gente faz aqui, né? A gente faz uma avaliação física onde a gente vê percentual de gordura, percentual de massa magra, peso ideal, entre aspas, porque eu sempre digo, o peso ideal que aparece ali na avaliação é um peso ideal com a massa corporal, a massa magra que tu tem hoje. Então, aumentando a tua massa magra, tu pode aumentar o teu peso na balança. Gordura pesa diferente de massa magra na balança. Às vezes a gente está emagrecendo, a gente está perdendo gordura, mas sobe na balança, o peso continua igual. Explica para nós um pouquinho mais sobre isso. Em relação a isso que tu trouxe, né? Às vezes a gente iniciou o acompanhamento nutricional e iniciou o treinamento funcional. Deu o mesmo peso na balança, porém as calças já estão frouxas, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes tu vai fazer a avaliação ali, a pessoa perdeu ali um percentual, né, uma gramagem bem significativa de massa gorda e adquiriu um pouco de massa muscular. Então, o que a gente precisa lembrar? As dimensões são diferentes. Então, 1 quilo de gordura vai ter uma dimensão maior, 1 quilo de músculo tem uma dimensão menor. Então, por isso que a gente vê essa resposta, às vezes, em roupas, né, que ficaram frouxas, ou até, às vezes, você olha no espelho, vê que tem alguma coisa diferente, mas aí sobe na balança e se frustra. E aí, isso são pessoas que ficam ainda presas somente ao peso na balança. Claro, não estou dizendo que é uma coisa que a gente possa ignorar 100%, porém, ele não é o carro-chefe, ele não diz nada sobre nós, que nem eu digo, né? Se tu tá chorando e subir na balança, vai dar o mesmo peso que tu subir sorrindo, né? E é o peso como um todo, ela não se distribui. E aí, por isso que é importante tu ou ter o acompanhamento nutricional onde faz a avaliação mais precisa, ou ir para um espaço, uma academia, um treinamento funcional, onde tenha, né, esse critério de avaliação. Porque ali tu vai conseguir, de fato, quantificar. Porque às vezes tu fica presa em números de balança, parece que tu não está saindo do lugar, mas se tu pegar fotos de 1 ano atrás, tu tem uma baita de uma evolução. Porque mudou composição corporal. Isso. E que em termos de saúde é a melhor coisa que tem, né? É o cenário perfeito é tu mexer na composição corporal de fato. Né? Às vezes a gente pega, principalmente dietas muito restritas, malucas, enfim. A pessoa perdeu 5 quilos de peso na balança em 1 mês. Aí tu vai olhar dos 5 quilos, 3 quilos foi de massa muscular. Poxa, mas que emagrecimento foi esse, né? Exato. Tu prejudicou o teu metabolismo, porque massa muscular te ajuda no metabolismo, né? E sem contar outras questões que lá na frente pode te impactar, né? Principalmente quando a gente está falando de uma mulher já no climatério, menopausa, ou uma pessoa que está quase entrando para a terceira idade. Perder massa muscular é uma coisa que pode te trazer sérios prejuízos ali na frente em termos de saúde de fato, né? Então, é importante, assim, claro que eu sei que quando quem tem esse apego por balança, no fundinho, às vezes tem uma questão de relação, enfim, com o espelho também, traz algumas questões de comportamento e até, às vezes, um pouquinho de transtorno alimentar, mas nunca parou para olhar para isso. Né? Então, eu sei que é difícil. Eu tenho uma paciente que, inclusive, essa semana ela fez uma postagem e ela disse assim, que em 2026 eu me desapegue de fato da balança. Então, ela é uma que ela se determina o resultado dela só por número na balança, e não é bem assim, né? E a gente já vem o ano todo trabalhando, e para te ver como é difícil a pessoa desapegar, né? Então, ela já deu um passo inicial, que foi tirar a balança de vista, porque ela tinha o hábito de pesar todo dia em jejum. E aí, isso mexe com o emocional, aí tu tem mais chance para a síndrome da Jaque, daí, enfim, daí fica mais difícil ainda de tu criar o estilo de vida e deixar fluir da forma que tem que ser, né? E o peso da balança é só a ponta do iceberg, né? Se tu não olhar tudo que vem por baixo ali, não... Não, ela engana, na verdade, né? Ela acaba te enganando, né? Tu acaba se... como é que a gente fala? Auto-sabotando, né? A gente acaba te auto-sabotando porque
tu olha para a balança e fica baseando naquilo e às vezes tem todo um por trás que tu não tá vendo. É por isso que aqui no estúdio a gente costuma fazer também a avaliação, mesmo que ele faça, eu faço lá com a minha nutricionista, não tem problema, a gente faz aqui de novo. Boa. E a gente faz quando começa e a cada 3 meses, pelo menos, né? E aí a gente vê percentual de gordura, percentual de massa magra, explica para o aluno, né, o que melhorou. Até semana passada a gente fez a avaliação de uma aluna que aconteceu isso. Ela saiu ali do escritório e a professora veio assim, que legal, ela aumentou a massa magra, diminuiu a massa gorda, ela tá de parabéns, e ela com uma carinha triste. Eu disse assim, mas por que tu tá triste? Mas na balança não mudou nada. Ela tava braba com a balança. Aí eu sentei com ela, conversei de novo, expliquei de novo. Ela, tá. Mas ela não ficou muito feliz. Aí o que eu fiz pra ela? A fotinho do antes e depois. E aí ela notou a diferença, Daí ela né? assim, olha ali, aquela dobrinha que tinha aqui não tá aparecendo mais e tal. É verdade. Eu disse, tu não tá vendo a tua roupa, mulher? Ela, eu achei, porque a minha calça tava meio larga. Então, ela não te disse assim, eu achei a calça larga, mas eu achei que foi a máquina que deu uma... Pois é. Ela sempre acha uma desculpa pra se auto-sabotar e eu digo, né, de não reconhecer as suas conquistas, né? Exatamente. Então a gente faz também junto a fotinho do antes e depois, que ajuda bastante, né? E a gente esclarece, né? Tenta esclarecer o máximo possível para não levar em consideração a balança. Sobre o treinamento funcional, a gente consegue atingir objetivos diferentes aqui no treinamento, tá, Maísa? Então, eu vou te explicar um pouquinho para te falar em relação à alimentação, né, em relação a esses treinos. O aluno chega aqui, eu quero um treino com objetivo de emagrecimento. Como o nosso treino aqui é personalizado, a gente vai fazer toda uma avaliação, essa avaliação de percentual de gordura e massa magra, mas também uma avaliação funcional, porque a gente analisa também as articulações para ver mobilidade, estabilidade, porque acima de tudo aqui a gente pensa em saúde, então a gente vai trabalhar a parte de força só de acordo com o que a tua articulação permite. O que ela não permitir, a gente vai trabalhar para ela permitir futuramente, né? Tá, montamos um treino de emagrecimento. Ou então, ao contrário, de hipertrofia. Eu quero hipertrofia, mesma coisa. A gente vai avaliar e monta um treino de hipertrofia. A gente atende 4 alunos por professor, por horário. Então, o professor consegue acompanhar, orientar e cada aluno tem o seu treino. Só que tem alunos que a gente vai lá e faz o treino bonitinho, o treino está de acordo com o que ele quer, mas ele não tem resultados. Aí a gente vai lá e vai ver o porquê que não tem resultados. Aí a gente vai ver que a alimentação tem diferença, né? Eu quero emagrecer, a minha alimentação vai ser de um jeito. Eu quero hipertrofia. E a hipertrofia ainda tem um problema, né? Porque tem gente que ainda assim, eu quero hipertrofia, mas eu também quero emagrecer junto. Aí a gente já senta e conversa. Vamos por Exatamente. partes, né? Então, o que acontece, né? Talvez você vai ficar até chateado comigo. Não. Mas o que eu sempre... tem que falar a verdade. O que eu sempre digo pro paciente, né? Acontece às vezes, já tô treinando há tanto tempo, não saio do lugar, não vejo resultado, nem em relação com a composição corporal, enfim. Aí você vai olhar a alimentação, caótica, né? Bagunçada, não tem a ingesta adequada de proteína, então realmente vai ficar difícil a pessoa ver resultado. Por quê? Porque 70% do resultado vem do que ele se alimenta, né? Então, que nem eu digo assim, o mundo é meio injusto às vezes, porque tu vem aqui, treina 45 minutos, talvez tu vai queimar, dependendo do metabolismo, 300 calorias, 500, 600, dependendo do que é o treino e tal. Mas daqui a pouquinho, numa refeição livre, tu já botou pra dentro. E aí, né? E aí, às vezes, tu vai olhar uma pessoa que tem 3, 4 refeições livres na semana, ou é uma pessoa que tem uma refeição livre e fica beliscando o tempo inteiro, e não se dá conta, porque já é piloto automático, né? E aí, vai impactar nos resultados, né? E em relação à estratégia nutricional, qual que é a diferença entre um e outro? Quando eu quero um emagrecimento, e claro que no emagrecimento a gente vai cuidar para preservar a massa muscular, e se a gente ganhar um pouquinho, estamos no lucro, que nem eu digo, né? A gente só cuida para não perder muito, que ainda assim existe um viés, mas essa possibilidade de perder, né? Mas a gente trabalha com planejamento com déficit calórico, né? Déficit calórico, distribuição certinha dos macronutrientes, né? Então eu também falo muito sobre, nem tudo é quantitativo, mas o qualitativo, que a qualidade também importa, né? Isso. Porque se a gente for olhar no Instagram, por exemplo, quantas vezes tem lá aqueles vídeos comparativos? Com um pão com ovo tu pode comer tantas colheres de doce de leite, né? Um exemplo. Tá, mas e a qualidade disso?
a ação metabólica disso. Nem tudo é só calorias, né? Sim. Então, a gente olha muito para isso também, né? Já para uma hipertrofia, a gente precisa trabalhar com super déficit calórico, então a gente precisa ingerir um pouco mais, né? Igual tem o cuidado com a distribuição ali. Claro, tô falando de uma hipertrofia na questão de volume de massa mais expressivo, né? Então, vai ter ali mais uma alimentação mais hipercalórica, com a distribuição dos macros e tudo mais. Mas são propostas diferentes, né? Mas ambas, tu precisa alinhar a alimentação junto com o exercício. Senão, é fazer força à toa, que nem eu digo, né? Exatamente. Então, às vezes, o que acontece aqui? A gente vai fazer a avaliação, aí a pessoa queria hipertrofia, mas queria emagrecer ao mesmo tempo. Acontece muito isso. Eu quero hipertrofiar, mas ao mesmo tempo eu quero emagrecer. Eu quero ficar com a coxa musculosa, mas eu quero perder a barriga ao mesmo tempo. Aí, o que ela faz? Sem acompanhamento nenhum, ela vai lá e diminui a alimentação e treina. Fortão. Chega na avaliação, até perdeu massa gorda. Mas perdeu massa magra junto e bastante. E aí chega um momento que ela dá aquela baixa na balança, bem forte, ela fica faceira, só que daqui a pouco ela estagna. Por quê? Porque ela perdeu muita massa, diminui o seu metabólico, né? E aí gasta menos calorias para estar viva, simplesmente, e acaba que desregula tudo. E aí, às vezes, é onde chuta o balde e desiste. É onde desiste. E aí ainda fica bravo com a gente, que a gente que não fez o treino adequado, né? É o que eles dizem. Né? O que eu vou te dizer, Então, né? É muito fácil culpar o outro. É, exatamente. Então, eu explico, gente, tem que treinar, ok? Tem que ter o treino adequado para o que tu precisa, personalizado para tua pessoa, mas tu tem que fazer a tua parte. E o que tu come lá na tua casa, eu não tô lá para te ajudar, né? E se tu não sabe o que comer, às vezes eu vejo, assim, paciente que pega dicas de internet, enfim, tem dicas boas. Mas tem dicas que são furadas, né? Então a gente tem que dar uma selecionada, né? Então, que nem eu digo assim, pô, tu já tá investindo, tá dedicando tempo, dinheiro, então faz o leque completo, pelo menos assim, uma consulta. Tu vai pegar várias informações, orientações. Talvez se tu tente ir, se tu gosta da área e tu vai estudar, daqui a pouquinho tu consegue andar com os teus próprios pés, né? Mas tu vai conseguir filtrar melhor o que é uma informação legal e do que não é. Claro que hoje em dia existe muito aplicativo que calcula a dieta, né? Aí entra de novo aquilo que eu falei. Nem tudo é só densidade calórica, né? Existe todo um critério por trás, distribuição de macro, né? Estratégia de fato e a parte também da qualidade do que tu ingere, né? Sim. Que nem tu falou da questão da qualidade, né? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes, aqueles, como tu disse, né, 80%, nem sempre dá certo de fazer certinho a alimentação. Aí deu correria de tarde, em vez de eu comer ovos, além do meu pãozinho lá da tarde, eu como só o pão. E aí eu não me passei até das minhas calorias, né? Não. Só que chegou de noite, eu tô louca de fome, porque daí só o pão não foi suficiente. E provavelmente atrapalhou ali o meu crescimento muscular, porque faltou proteína, né? Então, e aí à noite a grande chance de eu enfiar o pé na jaca é bem grande, porque o que me oferecerem pela frente... Tu não tem filtro. Exatamente. Tu vai na impulsividade, tu nem pensa. Exatamente. Aí vem aquela sensação depois, né? Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu comi? Eu avacalhei com a semana. Porque foi algo no impulso mesmo, e foi porque daí tu deixou a fome dominar, né? Que, inclusive, hoje em dia a gente tá num cenário que as pessoas têm medo de sentir fome, né? E eu sempre digo no consultório, fome não é o vilão. O vilão é o que tu deixa a fome gerar, isso sim. Então, mas tu saber sentir ela chegar e tu saber saciar ela é o caminho certo, né? Exatamente. Então, quando a pessoa treina e não se alimenta bem, o que a gente chegou à conclusão, que a gente viu aqui em todas as avaliações? Treina e não se alimenta bem, perde massa magra. Às vezes até emagrece, mas perde massa magra. E a massa magra, ela é super importante, né? Por quê? Que nem tu falou agora dos idosos, né? Por que ela é importante? Vou falar uma bem importante que aqui a gente vê muito. Fortalecimento das articulações. Aqui a gente tem um público muito grande, até porque a gente é qualificado para atender, né, esse tipo de público, problemas articulares. Condromalácia, algum ligamento que teve lesão, a própria falta de estabilidade que gerou um desgaste. Várias formas de problemas articulares. Como é que a gente ajuda a tratar esse problema? Fortalecendo. Então, eu preciso de mais massa magra ali. E aí as pessoas vêm para treinar, elas querem que eu ajude a melhorar, que a gente, né, nós, os professores, o nosso treino, ajude a melhorar essa dor com as articulações, mas elas sempre querem a estética junto, né? Sempre a estética vem junto. E aí, eu começo a trabalhar, a gente começa a melhorar aquelas articulações,
e ela começa a ficar doida lá na alimentação, não cuida direito, perde massa magra, em vez de melhorar o joelho que a gente estava ajudando a melhorar, e começa a piorar de novo, porque eu perco massa magra. Piora, Né? Então, a massa magra, ela é uma importantíssima para a saúde das articulações também. Então, dor na coluna, quem tem escoliose, quem tem hérnia de disco, todos os problemas articulares, e hoje em dia, eu não sei, eu acho que tinha que fazer uma pesquisa, sou curiosa para saber, mas em Gravataí me dá a impressão que todo mundo tem pelo menos um probleminha articular. Pelo menos uma coisinha. É que tem a questão do sedentarismo, né? Exatamente. Tem essa questão também da alimentação. A gente ainda, hoje em dia já se fala muito, até deu uma diminuída no consultório, mas cansei de pegar paciente a base de carboidrato, né? E zero proteína. E aí, se tu vai ver, acaba que não tem realmente massa muscular, né? Daí já não é ativa também, enfim. E aí o sobrepeso ainda sobrecarrega as pobres das articulações, né? E aí não tem como sustentar, porque quem dá o sustento ali é o músculo, né? Exatamente. Então, não tem. E, claro, olhando mais à frente, assim, que nem eu sempre brinco ali com pacientes, assim, que estão próximo de fazer os 60, né? Eu digo, cuida, porque, querendo ou não, a gente tem as viradas de chave na vida, né? Aos 30 o metabolismo já começa a dar uma patinada, daí já muda um pouquinho, acumula ali, daí aos 40 também, daí um pouquinho para nós mulheres vem o climatério, daí muda mais ainda, né? E a mesma coisa com a terceira idade. Então, a terceira idade já tem dificuldade de construir musculatura, né? E qualquer coisa que aconteça, se vir a adoecer, precisar ficar em hospital, coisas assim, acaba que o quê? O corpo vai usar musculatura. E aí, se chega lá e não tem, fica difícil ali o processo de recuperação do que aconteceu, né? Então, eu sempre trago isso também como um sinal de alerta, né? Sim. Para tentar o quanto antes ali ajustar isso, para que lá no futuro, aí vem a questão da qualidade de vida, né? É eu se questionar, como é que tu te enxerga daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? Tu quer ser aquele idoso ativo que corre atrás do teu neto, que agacha, brinca, não sei o quê, ou tu quer ser aquele idoso que tu precisa que o neto te puxe pela mão, te ajude a levantar, que precisa apoiar numa bengala, né? E aí tudo isso tu tá plantando, né? Seja com a questão da alimentação, seja com a questão do sedentarismo também, né? Isso. A gente costuma dizer que a massa muscular é uma poupança de saúde. O que acontece? Quando a gente está jovem, a gente tende a manter mais essa massa magra, por mais que a gente faça um monte de loucuras. Mas conforme vai envelhecendo, a gente vai perdendo. Então, se a gente conseguir... tem pesquisas que já mostram que a partir dos 30 já começa a ter uma caída, né? Mas dos 50 para cima, pior ainda. Então, é uma poupança de saúde. Para depois ser um idoso com mais autonomia, reduzir os riscos de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes. A gente falou sobre isso com o médico, né, no outro podcast, no episódio 1. Né? Então, a gente precisa construir de agora para ter uma terceira idade mais tranquila, né? Com menos risco de internações, de doenças, com melhor imunidade. E até um jovem, se a gente parar para pensar, um jovem sofreu um acidente, Deus o livre, né? Um acidente de carro hoje. Se ele tem pouca massa muscular e ele tem que ficar internado, vai ser diferente a recuperação. E não só a recuperação, né, mas o depois, o voltar à ativa, e aí dependendo do que fraturar, e isso eu tenho no consultório, paciente que quebrou um pé, não sei, é uma perna que tu vê que o tônus muscular é mais fraco, que tem dificuldade de ganhar, que vai ter uma diferença entre uma perna e outra, né? Então te traz aí consequências a vida toda. Imensas, E na terceira idade tem a questão das quedas também, né? A gente vê muitos idosos que caem frequentemente em casa, na rua, falta de tônus muscular, falta de força muscular e falta de equilíbrio em relação à estabilidade muscular também. Então precisa trabalhar tudo isso, né, para ter uma terceira idade mais tranquila, mas isso tem que ser aliado com a alimentação. Então o que a gente vê? Hoje tem um movimento já um pouquinho maior, uma consciência maior, até dos próprios filhos, incentivando os pais, né, a se alimentarem melhor, a fazerem exercícios, mas ainda tem muito aquela questão de, tá velhinho mesmo, deixa eu ficar em casa quietinho, ele já come do jeito dele, deixa que ele gosta de comer daquele jeito. Mas... o que eu sempre digo, olhar o cenário depende da situação, daí isso quando tu pega a abordagem comportamental, né? Então, se a gente vê que é um idoso que
tudo bem, tem lá seus 70 anos, mas ele vai no mercado, ele é ativo, assim, não, né? Ele consegue fazer um pouquinho das coisas dentro de casa. Esse é um idoso que sim, tem que puxar, tem que levar para um reforço muscular, fazer treino, enfim, em um lugar que vai dar atenção para ele, né? Então, que nem aqui que vocês vão, não vai soltar um idoso que nunca entrou numa academia qualquer que não vai ter atenção, né? Então, aí a chance de se lesionar é muito grande, né? Mas, claro que existe aquele idoso, às vezes, que tá com uma doença muito séria, né? Uma questão, sei lá, oncológica, enfim, ou que realmente já tá com uma demência. Então, claro, existe estímulo, daí pode ver com uma físio, daqui um pouquinho, algo em casa, porque é importante estimular e não deixar só sentado, deitado, né? Mas também tem a questão do viés da alimentação, né? Então, às vezes, a gente chega num nível que, tipo assim, é melhor ele comer isso do que ele não comer nada, do que ter que entrar com uma sonda, né? Sim. Então, mas aquele idoso que tá bem, que tu vê... Que tem mais consciência, a gente tem que tentar conscientizar. Tem. Né? E os idosos hoje em dia, eles estão assim, mais... É difícil tu pegar um idoso mais... Ainda tem, claro, mas a gente vê os idosos... É porque se a gente for olhar, antigamente, uma pessoa de 60 anos, nossa, era muito velhinho. É verdade. Hoje eu tenho paciente de 60, 62, eu tenho paciente de 65 que eu digo, cara, tu tem cara de 40, entendeu? Então, eles estão mais, sabe? Até porque se fala muito na mídia, né? Tem muitos estudos também. Eles estão mais tecnológico ali, então já tem bastante idoso mais à frente, né? Sim. Então, eles se cuidam, mas ainda, claro, tem uma parcela ali. E aí vai dos filhos e netos também estimularem, orientarem e tal. É, exatamente. Porque é fato. Para ter saúde, para ter autonomia, para ter uma qualidade de vida melhor, precisa ter massa muscular. E precisa de uma alimentação adequada e de um exercício adequado para isso. Né? Isso é fato. Maísa, falando sobre estética, vamos puxar um pouquinho mais pela estética, né? A gente estava falando sobre balança, né? Por que é tão perigoso a gente se preocupar só com a balança? Falando aí de transtornos alimentares, vamos falar um pouquinho também sobre as dietas extremas que estão aparecendo aí, as novidades que o pessoal está tomando por aí também. Então, né? Dietas extremas a gente já vem a vida toda, né? Então tem a dieta do ovo, a dieta da sopa, a dieta do A minha avó tomava a dieta da água com caldo quinor. Sério? Eu lembro quando eu era criança, né? Com caldo quinor. Era água pura com caldo quinor. Nossa, essa é nova pra mim, mas coitada do coração dela. Hoje em dia, claro que ela não faz essas coisas, né? Hoje em dia ela se cuida, a gente, né, cuida, a gente cuida dela também. Mas eu lembro quando eu era pequenininha, sei lá, acho que eu tinha 7 anos, eu lembro dela tomando água com caldo quinor. Eu já ouvi do limão, do vinagre de maçã, mas essa é nova pra mim. Então, né, a gente entra aí no mundo que a questão estética, ela vai e vem, né? Ela tinha até dado uma leve acalmada no ano passado ali, né? As pessoas estavam muito mais conscientes em relação à saúde e tal, pelo menos assim, o que eu via no consultório. Tinha um lá que outro questão estética, mas estava bem mais calmo e as pessoas vinham mais abertas para essa conscientização. Esse ano deu o boom, né? Porque daí começou fórmulas milagrosas e as promessas, né, das redes de farmácias, enfim. Então, a gente tem lançamentos de medicação e aí veio com a proposta de que vai, né, zerar a obesidade, enfim. E já saiu uma diretriz, inclusive, sobre isso, que não é bem assim, né? Vem aí essa questão das medicações novas que a gente tem, com dizerpatida, semaglutida já é mais antiga, né? Já tinha, mas veio mais em evidência agora. É uma ferramenta, porém a pessoa também tem que fazer o lado dela, né? É uma ferramenta como um auxílio para te dar um incentivo de tu olhar para os teus hábitos alimentares, para exercício físico, porque a gente sabe, quando envolve questão emocional, é muito difícil controlar a compulsão. As pessoas confundem muito também compulsão com descontrole alimentar, né? Que são coisas diferentes. Mas é difícil silenciar a mente para isso, né? E aí acaba que as pessoas, como veio com essa promessa ali, enfim, acaba vindo isso como uma ferramenta ali. Porém, as pessoas não estão olhando para o estilo de vida. Usam a medicação, esperam o resultado dela, mas não olha para os hábitos alimentares, não olha para o comportamento, não faz acompanhamento psicológico para trabalhar a relação com a comida e com a balança, não ajusta a questão de rotina de treino, né? E aí acaba entrando nisso, e aí a gente está vendo aí um reflexo grande na perca de massa muscular. E aí acontece que a gente vê
Pessoas que referem fraqueza, indisposição, cansaço, não consegue, quem já treinava, daí não consegue dar seguimento nos treinos porque se sente fraca, e tudo porque a alimentação por trás tá, como é uma medicação que visa a questão de zerar fome, e aí entra aquilo que eu falei, as pessoas estão com medo de sentir fome, né? Sim. Então as pessoas entram naquele mundo, eu não tô com fome, eu não vou comer. Sim. E aí vai embora a massa muscular, tu não tem aporte de macro nem de micronutrientes ali, aí tu começa a se sentir cansada, fadigada, desanimada, daqui a pouquinho o teu sistema imunológico cai, daí tu começa a adoecer, e aí, né, tá por essa grande restrição que tu fez. Então a gente precisa ter cautela, analisar, ver, né? Eu digo, tem N estratégias, mas ver, uma coisa é tu fazer uma estratégia pontual ali, mas em paralelo a isso ajustar outras coisas, né? Ou ter um curto prazo e depois seguir ajustando. Mas uma estratégia assim para... eu preciso emagrecer meus 20 quilos assim, e que tá assim agora com as medicações, né? Eu vou tomar só até atingir 20 quilos. Mas a pessoa não tá pensando no depois, porque a medicação ela não te promete para sempre manter aquele peso, né? E já tá tendo questão de reganho, tem gente que já usou dessa forma de não olhar hábitos e voltou a ter reganho, né? Então tem que olhar para isso e cuida tudo que é promessas milagrosas, o santo desconfia, né? Minha mãe sempre me disse isso. Exatamente. É por isso que eu já vi alunas me perguntarem assim, por que tu não faz aqueles grupos de desafio? Final do ano agora vamos fazer um grupo de desafio porque eu quero perder 10 quilos, não sei o que. Grupo de desafio é um problema, porque geralmente ele promete 10 quilos em 30 dias, tantos quilos em tantos dias. Quando tu perde peso muito rápido, geralmente tu bota um monte de massa magra no lixo. Daí tudo que tu trabalhou o ano inteiro pra ganhar massa magra, tu bota em 30 dias no lixo. E aí tu paga pra isso, né? Paga. E Caro às vezes, né? E essa questão do desafio, já me perguntaram também, né? E é bem essa linha, assim. Mas, se tu for fazer um desafio da pegada assim, trabalhe seu comportamento, resolva a sua relação com a comida e com a balança, ninguém vai entrar. Não, porque tu não tá prometendo a fórmula milagrosa, entendeu? Exatamente, as pessoas então, e a gente precisa lembrar que quem trabalha com esses desafios, nada contra, tá? É uma coisa minha, eu não curto, porque eu vejo muito a questão financeira. Querendo ou não, tu faz um volume financeiro, ali tu desempenha ali um trabalho um pouco mais curto, porque uma coisa é eu tenho a demanda, tipo assim, eu atendo o paciente, tenho o pós do paciente que eu me envolvo, então um paciente eu fico ali às vezes 2, 3 horas, dependendo do caso ali, entre consulta, mais conduta. Planejar o treino, planejar a dieta, né? E mais o assessoramento que eu dou dentro do mês, porque a pessoa não vai ali na consulta, eu entrego ali o planejamento, daqui a um mês a gente vê as tuas dificuldades. Eu sempre digo, daqui a um mês tu tá perdendo tempo, vai me mandando no WhatsApp. Isso. A Nutri que lute depois para resolver, mas o problema meu, tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar para isso e ser sincero, né? Então, cuidar onde a gente entra. Pode entrar, eu acho que é um estímulo que às vezes a pessoa quer algo que motive, né? E esse dia eu estava ouvindo um podcast que falava sobre isso. A gente tem muita mania de iniciar as coisas esperando ter a motivação. Mas às vezes a gente precisa primeiro da ação para depois vir a motivação. Então, tu manter a constância de um mês de treino, um mês de alimentação, eu tenho certeza que em 30 dias tu vai notar muitas diferenças. E isso vai te dar motivação para te persistir. Porém, tu precisa anotar. Primeiro dia que tu começar, tudo que tá te incomodando e elencar o número de 0 a 10. Sendo que 10 tá incomodando demais. E daqui a 30 dias, tu sentar e fazer essa mesma lista e quantificar o quanto tá te incomodando. Porque a gente esquece. Tudo que é ruim a gente esquece muito fácil. O que é bom, a gente, né? Então, tu não vai conseguir comparar e pra ti a sensação parece que nada mudou. Mas se tu for olhar na ponta do lápis, tu melhorou muito. Então, a gente precisa lembrar que nem tudo é... Motivação, ela vai e volta. Ela não é linear, né? Ela sobe, desce, sobe, desce. Então, se eu ficar sempre esperando ela, eu vou atingir um resultado aqui, daqui a pouquinho eu perco, daqui a pouquinho eu vou busco o balde de novo. Então, lembrar que precisa da ação. Então, eu entendo que, às vezes, esses grupos é justamente para ter a motivação, né? Então faz o seguinte, entra, filtra o que tu quer pra ti, filtra as informações, porque sempre tem conteúdos legais. Sim. Mas assim, viu que a dieta é muito restritiva? Analisa. Se tu vai em Nutri, conversa com a tua Nutri, né? Isso. E aí ajusta o que tu tiver que ajustar. Mas cuida onde tu entra, porque a chance do barco ser furado é grande, né? Exatamente. E voltando sobre alimentação no rendimento do treino, tá? Qual que é a influência da alimentação no rendimento do treino? Agora vamos conversar não só sobre o resultado. No treino, hoje eu vou treinar.
Qual é a influência da alimentação do que eu comer hoje no meu treino de hoje? Tá, primeiro começa a gente entendendo qual é o sentido da alimentação, né? Por que a gente se alimenta? Eu sempre faço essa pergunta para o paciente, né? Então, a gente precisa lembrar que o alimento é nosso substrato energético, então ele nos gera energia. Se eu pegar um carro e eu ir até a praia e eu precisar botar R$100 de gasolina, que eu sei que vai dar para me chegar até lá, se eu botar 80, eu não chego até lá. Vai me faltar combustível e o carro vai parar no meio do caminho. A mesma coisa é com o nosso corpo, só que ele não para no meio do caminho, ele vai dar sequência porque ele tem mecanismos de defesa. Porém, o rendimento cai, tu se sente fadigada, tem gente que se sente fraca, tonta, né, trêmula, e aí é onde a gente percebe que faltou substrato ali para dar conta do treino. Claro que a gente também tem que cuidar que nem tudo tá só nessa questão pontual daquela refeição pré-treino, mas também toda a análise do dia. Então, de novo, qualidade da alimentação influencia. Então, se é um dia que eu estou à base de fritura, industrializado, coisas riquíssimas em sódio, eu vou sentir o rendimento cair. Se eu sou uma pessoa que consumo álcool ou que eu fumo, eu também vou ter essa interferência na questão do rendimento do treino, né? E lembrar que a janela alimentar do dia, né, também vai contar para isso, né? Então, é importantíssimo tu estar bem alimentada, com a estratégia correta, para te conseguir desempenhar o que tu precisa no treino. Progredir carga, né, dar conta do treino inteiro, sair se sentindo que cansou, mas não que foi ao extremo, né, do além ali. Não passar mal durante o treino. Não passar também, mal né? durante o treino. E aí, falando em passar mal durante o treino, eu tenho alguns alunos que têm uma certa dificuldade em comer antes de treinar, principalmente os que treinam de manhã cedo, né? Daí eles dizem, eu tô treinando em jejum. Porque se eles treinam, né, tomam um café, fazem um lanche e vêm treinar, eles relatam que se sentem mal, né? Dá aquele mal-estar, parece que vão botar pra fora, aquela coisa toda. Tem problema treinar em jejum? Tem alguma estratégia para resolver esse mal-estar de quem sente esse mal-estar para treinar? O que eu sempre oriento? Eu não sou muito adepta a treino em jejum, tá? Mas, quando não tem alternativa, primeiro eu dou várias alternativas, né? Daqui a pouquinho um pré-treino líquido. Um suco de laranja já vai dar um pico glicêmico ali, vai dar um rendimento bom. Um suco de uva integral, né? Aqueles de vidro, mais natural também. Uma mariolinha. São coisas que não pesam muito e geralmente as pessoas aceitam. É muito raro os que não conseguem. Porém, os que não conseguem, que tem a turma dos que não rola, a gente ajusta a janta. Então, é importante ajustar a janta. Aí, às vezes, voltando para o gancho das dietas restritivas geralmente corta carboidrato. Aí, vai lá da noite, só come uma saladinha com uma carne. Aí, no outro dia, quer fazer um funcional em jejum. Daí, há problema. Pode ser que tu dê conta, ok. Porém, o resultado vai vir depois na avaliação física, que daí é outros 500, né? Mas pode ser que te falte energia, sim, para concluir o treino ou para conseguir progredir carga também. Sim. Entendi. E, na tua opinião, quais que são os erros mais comuns, assim, que impactam no resultado do treino? Que tu vê, assim, lá no consultório, né? O pessoal mostra que não tá tendo resultado, tá treinando, tá seguindo a dieta, mas ainda comete alguns erros, assim. O que tu vê mais? Consumo de álcool interfere muito, principalmente no ganho de massa muscular e no rendimento do treino e na autossabotagem também. O álcool, para mim, é o carro-chefe. E depois, o comer no piloto automático. Principalmente quem tem acesso a escritório, assim, uma balinha, ou sala dos professores que volta e meia tem biscoito, sabe? Nunca vi como tem biscoito em sala de professor, é algo que eu... É incrível. Eu já fui professora de escola, sei como é que é, sempre tem biscoitinho. Sempre tem, né? Cara, é de praxe, assim, quando a professora senta na minha frente, a primeira coisa que eu pergunto, tu belisca os biscoitos da sala de professor? Então, isso acaba também trazendo ali, porque são coisas que tu come sem nem perceber, né? Verdade. Então, e a questão de quem tem muita refeição livre, né, também acaba contribuindo, ou que fica muito nos pacotinhos, comidas industrializadas e tal, e que às vezes tem dificuldade de enxergar isso. E eu digo assim, não é que eles estão mentindo para mim, eles não percebem o que está acontecendo ali, porque vai no piloto automático, foi um dia, mas aí esqueceu que aquele dia se repetiu mais 10 dentro do mês, né? Porque estava na pressa e tal. Então, eu gosto muito de usar diário alimentar, escreve, então anota, porque daí te faz presente nessas exceções e aí tu consegue quantificar no mês. E aí é onde a gente percebe que é o que vai interferir no resultado também. Sim, para ter mais consciência, né, do que tá comendo de fato, né? Ô, Maísa, lembra que ontem eu fiz uma caixinha nos stories pra gente saber o que o pessoal, né, queria tirar de dúvida com a Nutri. E aí a Grace vai fazer essas perguntas agora pra ti, tá? Beleza. Grace?
Então, Maísa, tem umas perguntas aqui para ti. O que devo comer antes e depois do treino? Então, essa questão pré-treino e pós-treino não é uma via de regra, o que a gente tem que olhar é a janela alimentar. Então, se eu, por exemplo, fiz um café da manhã às 8 e eu vou treinar às 10, eu consigo usar desse café da manhã completo, daí com proteína, com carboidrato ali, fibra, como meu pré-treino. Se eu vou treinar às 11 e eu tomei o café da manhã às 8, então ali umas 10h30 é importante eu comer alguma coisa para me ter energia para o treino. Neste caso, eu vou dar prioridade para carboidratos de rápida absorção. Então, uma banana daqui um pouquinho, a mariola, ou um suco integral de uva, ou um suco de laranja, que são coisas de mais rápida absorção que tu vai conseguir otimizar no treino. Sempre que tu incluir proteína, é importante tu ter 1 hora, pelo menos, de digestão para te otimizar ali ela como um substrato energético, né? Sobre pós-treino, tu não precisa sair da academia balançando o shaker ali com whey e tal. A gente tem uma janela alimentar ali que a gente consegue, depois do treino, suprir as necessidades, que vai até 4 horas depois do treino. Só que o que a gente cuida tem que ser uma refeição completa. Carboidrato, proteína, teor de fibra, né? Então, isso vai muito da rotina, o horário que tu treina e a tua janela alimentar, e aí tu vai adaptando dessa forma, assim. Tem mais alguma, Grace? Outra pergunta. Devo evitar carboidratos para emagrecer? Não, né? Hoje em dia, a maioria das dietas restritivas corta o carboidrato. Claro que a gente tem que ter controle do volume desse carboidrato, distribuir os macronutrientes, né? Então, o que é os macros, né? Carboidrato, a proteína e a gordura. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre eles. Claro que cada objetivo eu vou focar num macronutrientes específico e mais ênfase, né? Mas cortar 100% te dá a sensação que tu tá perdendo peso rápido, porque a gente precisa lembrar que o carboidrato carrega molécula de água, então tu tá, na verdade, perdendo líquido, não necessariamente peso saudável na balança. A gente precisa lembrar que o carboidrato ele é importante para a construção de massa muscular também, não é só a proteína, né? A proteína é o carro-chefe, mas o carboidrato conta muito. Então é onde vai acontecer o quê? Treinou 3 meses, chegou lá na avaliação da Josi, perdeu massa muscular. Mas eu fiz tudo bonitinho, treinei certinho, não tive refeição livre, mas tu vai olhar, a pessoa comeu ovo de manhã, carne e salada meio-dia, um ovo de tarde, carne e salada de noite. Então vai acontecer que provavelmente vai prejudicar a composição corporal, né? Então, não aconselho a cortar 100%. Existe estratégia, é olhar a qualidade desse carboidrato e cuidar a quantidade do volume do dia e quais os horários que tu vai usar, né? Para ter resultado, preciso tomar suplementos? Não necessariamente, se tu consegue fechar essa distribuição que eu falei dos macronutrientes, né? Principalmente o suplemento hoje a gente vê, mas é atrelado à questão da proteína, né? Então, se fala muito em whey e tal. O whey só é necessário se tu não consegue bater o aporte de proteína na alimentação. Se tu não consegue, vai. Ou se tu trabalha na rua, precisa de algo prático, ele se torna viável ali, mas ele não precisa ser uma via de regra, né? Agora, a creatina é legal porque ela não desempenha só o papel na questão muscular, mas já tem aí estudos na questão de parte do sistema nervoso central, cognição, memória, né? Hoje a gente usa até na terceira idade. Então, esse é um suplemento que eu sempre digo que vale a pena investir o dinheiro. Agora, o whey a gente avalia a situação, BCA não vejo necessidade, porque geralmente vai ter no whey e é de fácil acesso ao alimento também, né? Então, e claro, existem outros suplementos que eu uso muito, que daí são mais nutracêuticos, né? Então, ômega 3, dependendo da situação, polivitamínico, agora com essa questão das medicações, né, que está em alta, a gente usa muito polivitamínico para dar uma recuperada ali nos micronutrientes, mas cada caso é um caso, mas não posso dizer que é via de regra ali que é necessário. A quantidade de água interfere no emagrecimento? Interfere, principalmente agora no auge do verão que a gente está, né? Então, questão de retenção, questão do funcionamento renal, hepático, tudo, e também da questão da massa muscular ali, né? Então, estar bem hidratada é importantíssimo para o metabolismo, para tudo. Josi, tem uma pergunta para ti. Qual o melhor exercício para perder barriga? Para perder barriga, Nutri. Vai lá, Então, fórmula milagrosa. Eu tenho uma fórmula milagrosa, que é fazer uma consulta com a nutricionista Maísa. Ela vai ajustar a tua alimentação, matricula aqui no estúdio,
faz o treino bonitinho, Boa. vai perder barriga. Boa. O que acontece? Né? Muitas pessoas acham que eu preciso fazer abdominal, muito abdominal, para perder gordura. Ah, eu quero perder a gordura do braço, então eu tenho que fazer braços. Não é bem assim que funciona. O nosso corpo, ele funciona na questão do déficit calórico, né? Então, é o quanto que eu consumo de energia, né, a minha alimentação, e o quanto que eu gasto de energia no meu dia. Para eu emagrecer, eu tenho que ter esse déficit, eu tenho que gastar mais do que eu consumo. Isso é que vai fazer eu emagrecer. Agora, o que eu vou emagrecer primeiro? Não sei. Cada pessoa tem um biotipo, né? Então, tem aquelas pessoas que têm o quadril mais largo, acumulam mais gordura no quadril. Então, essas vão emagrecer o quadril por último. Ah, não, eu tenho mais acúmulo de gordura abdominal, eu vou emagrecer o abdômen por último. Então, eu posso fazer muitos abdominais, eu vou fortalecer o meu músculo abdominal, mas eu não vou perder gordura necessariamente no abdômen, eu vou gastar as calorias em geral. Agora, como que o meu corpo vai querer fazer essa distribuição do gasto, né, de gordura, né, de células de gordura? Ele que decide, um pouco de genética também, né? O biotipo, né? Então, eu sempre digo no consultório, a mulher tem mais estilo maçã o corpo, né? Isso. Desculpa, estilo pera. Pera, E o homem é maçã, estilo pera. maçã, né? Então, a mulher, a gente vê mais gordura localizada na região quadril, quadríceps, né? E o homem é mais abdômen, O abdômen. né? E aí, é claro que o homem tem mais propensão também à gordura visceral, por isso do abdômen, né? Isso. Mas é bem isso que tu falou, acaba que o corpo, aonde ele tem o estoquezinho dele preferido, é onde ele tem mais resistência. E hoje em dia a gente vê nas mulheres, né, muita questão do lipedema, que está bem alto, inclusive, e que é a gordura localizada realmente nessa região ali, e é uma gordura inflamada, então é mais difícil ainda, o corpo é mais resistente ainda ali para perder, mas o segredo é bem isso, é déficit calórico, é cuidar da alimentação e se manter ativa, né, fazer exercício focado ali para aquilo que você almeja. Exatamente. E Maísa, vamos aproveitar que a gente está final de ano. Datas festivas? E aí, datas festivas, aqui no estúdio já começou uma onda de galera suspendendo a matrícula, porque Sério? Eles trancam, porque vão ver. É que muita gente vai viajar de férias, eu acho que também é importante, né? A gente tem que viajar, tem que descansar também. Mas o legal é que eu deixo eles presos, né? Eu digo assim, ó, seguinte, ó, é tal dia eu tô te chamando de volta. Que dia termina tuas férias? Dia 5? Tá, dia 5 eu tô te chamando de volta. Porque o problema, quando a gente sai de férias, é a gente demorar muito pra voltar, né? Mas durante essas férias a gente sai da rotina. Não tem muito o que fazer, né? Sobre o exercício físico, o que eu costumo dizer para eles? Façam o exercício que der, a atividade que der, na verdade. Então, caminha na praia, né? Vai dançar, vai jogar um vôlei, vai jogar uma bola, vai fazer coisas com a tua família, com os teus amigos que sejam prazerosas, mas se mantém ativo, não vai ficar lá atirado no sofá, né? Por favor. Boa. Mas tudo bem ficar esses dias sem fazer o treinamento funcional, ou sem fazer a musculação, ou sem fazer o seu exercício do ano, né, normal. Agora, a alimentação, a gente tem que se alimentar, seja nas férias ou não. Sim. E aí vai sair da rotina. Como é que a gente faz para deixar sair um pouco da rotina, porque também é chato demais eu ficar muito ali, né? Mas não perder totalmente esse foco, não sair demais, né? Não ter tanto prejuízo. O que eu sempre digo, né? Eu trabalho muito com alimentos... Bom, tu é minha paciente, tu sabe, né? Eu trabalho com alimentos reais, de verdade, né? Então, não tem segredo. Então, tu vai viajar, tu vai pra praia, os alimentos que hoje estão na tua rotina, a tendência é se manter na tua rotina, porque é alimento de verdade. Não tem muito pra onde tu fugir, né? O que só eu digo assim, agora vai vir ceia de Natal e ceia de Ano Novo. O que eu tô frisando com os pacientes, né? Não é a ceia que te engorda. É se tu começar a ceia no dia 24 e terminar no dia 5 de janeiro. Esse é o grande problema, né? Então, assim, o que tu consegue manter da rotina, mantém. Porque se tu começar a ofertar alimentos muito palatáveis, ricos em açúcar, gordura e farináceos, dia 5 de janeiro tu vai sofrer muito para voltar. Mesma coisa é parar o treino. Hoje foi pauta também de uma consulta com um casal. Se mantenha ativo, porque depois vai ser muito difícil de voltar aos treinos, porque a cabeça ela se acostuma muito fácil com aquilo que é cômodo. Então, assim, estou de férias, vou sair 100% da rotina, não concordo. Então, o que eu sempre digo? Respeita mais ou menos os horários, organiza para ter, não ficar muito tempo sem comer, avalia qual refeição tu vai abrir a sessão, porque é óbvio que tu vai abrir a sessão, tu tá em lugar diferente, talvez com cultura alimentar diferente, tu vai querer conhecer, porém a gente não precisa sair das 4, 5 refeições do dia, com exceção em todas elas, né? Então, tentar cuidar isso. Daí, outra estratégia que eu sempre oriento, foca em proteína, né? Então, foca em proteína, evitar chegar com muita fome naquele lugar que tu vai abrir a sessão e tentar no outro dia seguinte voltar, né? Esse é o segredo, na verdade, né? E lembrar que Natal e Ano Novo existe todos os anos, né? Então,
Não dá para te ignorar ali novembro, dezembro, vou desistir de tudo, volto em janeiro, daí tu vai de janeiro até outubro. Não, né? Estilo de vida não é assim. Sim. Então, realmente é botar em prática ali o que é hábito, tem que seguir, vai abrir um pouquinho a exceção pontual, vai voltar e tá tudo certo, né? Exato. Aproveitar esse momento sem chutar o balde, tentar se manter ativo o mínimo possível, o máximo possível, né? O mínimo não, o máximo possível que conseguir, com a sua família, num ar menos de cobrança, mais de diversão, né? Exato. E aproveitar, mas não chutar o balde totalmente, porque senão vai colher lá na frente e vai acabar se arrependendo. Exato. E aí vai ser mais difícil, né? E a gente quer que todo mundo continue, né, a sua vida normal a partir de janeiro, ainda com tudo que a gente plantou, né, nesse ano. Mesmo que não tenha sido perfeito esse ano ainda. Tem algumas alunas que falaram, eu comecei em setembro, já vou parar porque eu tenho férias. Mas tu começou, né? Deu start. Deu start. Agora o que tu sabe? Que tu vai sair de férias, vai aproveitar, não vai exagerar demais e vai voltar. Que não pode deixar para voltar em setembro de novo. Né? O que acontece das pessoas, às vezes, né? Por essa questão de não se manter ativa, parar muito tempo, Exatamente. Né? E essa questão da cobrança que tu falou é muito importante também. E também evita de ficar se pesando nesse período, né? É só para sofrer e a balança, é aquilo que a gente falou desde o início, né? A balança não diz tudo. São comidas diferentes, talvez com mais sódio, daqui a pouquinho é retenção. Retenção de líquido. Então, espera um pouquinho, volta na Nutri, não tenha medo, que nem eu brinco assim, a nutricionista ela não deve te criticar e nem julgar, né? A gente tá para conduzir e orientar ali, ver quais são os pontos de dificuldade. Esse é o propósito de ir na consulta nutricional, né? Então, volta, vê como é que foi, pode ser que talvez aumentou um pouquinho, aumentou uma medidinha e tal, mas, poxa, é tão pouquinho. No outro mês, você já provavelmente vai recuperar, né? Exatamente. E aí, vida que segue, e aí tu vai seguir evoluindo. Agora, se tu, por causa desse pouquinho que aumentar, tu não querer ir nem ver, porque talvez nem aumentou a coisa da tua cabeça, aí quando vê, tu vai voltar só em setembro. E aí tu volta muito pior, talvez, do que tu começou no ano passado. Exatamente. Então, cuidar um pouquinho essas armadilhas da cabeça da gente. A autossabotagem, né? Então, a gente tem que lembrar que o resultado ele é construído a longo prazo, né? Exatamente. Então, assim, até, inclusive, tem algumas meninas que falam assim, vamos pensar no verão 2027, porque para esse não deu ainda, né? Não cheguei no peso que eu queria. Mas é porque é a longo prazo. O pessoal tem deixado muito lá pro finalzinho do ano, né? Querer um milagre, né? Querer um milagre ali perto da época de ir pra praia, ou perto do casamento que eu tenho para ir. Então, é a longo prazo. Então, tem que começar construindo devagarinho para conseguir ter resultados que fiquem, principalmente, né? Exatamente. Para não ficar naquela efeito sanfona, né? Naquele resultado vai e vem. Eu quero agradecer a participação da Maísa. A gente estava bem ansioso por essa conversa, porque é uma coisa que os alunos precisam muito, eles pedem muito, né? Eles pedem para mim ali, para os professores na avaliação, orientação sobre alimentação. E eu digo, gente, vão na nutricionista, é ela que vai poder te orientar com mais, né? Propriedade, com mais precisão. Ela que estudou para isso. Então, é um investimento que vale a pena. Mas tu sabe que às vezes eles têm medo. Eu digo assim, cara, o nutricionista não morde, gente. Não morde, assim, ó. E se você foi numa Nutri, te olhou de cara torta, não foi compreensiva, procura outra. Isso. Procura outra, vai atrás de outra. A mesma coisa com a academia, não tá se sentindo num ambiente confortável, não tá legal, não tá tendo assistência, procura outro, daqui a pouquinho vai para um estúdio mais personalizado. Então, o profissional troca até achar ali o par do teu chinelo, o pé do teu chinelo, vamos dizer assim, né? Exatamente, porque vale a pena, porque é esse combo aí de alimentação e exercício que vai te fazer ter resultado com saúde, não tem outra fórmula. Não tem que fazer. Esse é o segredo. Tem essas medicaçõezinhas, elas podem dar uma ajudinha, mas não adianta, no final das contas o que funciona é o exercício e a alimentação. Se a gente olhar o cenário, quantas medicações já vem vindo, né? Teve época de sibutramina, enfim, né? Então... E ainda assim o pessoal continua com sobrepeso. Tipo, eu canso de atender pessoas, eu usei sibutramina a primeira vez, deu certo, depois a segunda já não deu. Então, tipo assim, e as pessoas ainda não aprenderam que o segredo tá na constância, na disciplina, né? Exato. Então, é o jeito. E eu quero agradecer hoje, principalmente, eu esqueci de agradecer no episódio anterior, o Evandro, do Estúdio Take 64, por essa excelência na nossa transmissão. Vocês viram que a imagem tá linda, o som tá lindo. Cuidado. E a edição, depois, quando a gente entrega, fica maravilhosa também. É graças ao Evandro, do Estúdio Take 64, gente. E quero agradecer a todo mundo que está assistindo e dizer que ano que vem, esse é o último do ano, mas ano que vem muito mais. Talvez a Maísa venha mais vezes conversar com a gente, porque tem sempre muita coisa para conversar sobre alimentação, né? A gente vai conversar com psicólogos, com outros médicos, porque a ideia é essa, é levar cada vez mais informações para que as pessoas consigam se manter felizes com a sua autoestima, mas sempre pensando na saúde primeiro.
certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.